Vamos dar início a mais uma aula do curso da Norma Regulamentadora 5. Neste primeiro vídeo, vamos abordar a proteção contra incêndio. O efetivo controle e extinção do incêndio requer um entendimento da natureza química e física do fogo. Isto inclui informações sobre fontes de calor, composição e características dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão. O fogo é uma reação química das mais elementares, chamada combustão ou queima entre três elementos: combustível, comburente e fonte de calor. Para facilidade de compreensão, o fogo é representado simbolicamente por um triângulo, a qual denominamos Triângulo do Fogo. A existência do fogo está condicionada à presença desses três elementos em condições favoráveis. Durante a reação, isto é, durante a queima, há desprendimento do calor e luz continuamente. Modernamente, foi acrescentado ao Triângulo do Fogo mais um elemento, a reação em cadeia, formando assim o tetraedro ou quadrado do fogo. Os combustíveis, após iniciar a combustão, geram mais calor, liberando mais gases ou vapores combustíveis, sendo que os átomos livres são os responsáveis pela liberação de toda a energia necessária para a reação em cadeia. Combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Os combustíveis dividem-se em três grupos de acordo com o estado físico em que se apresenta. Combustível sólido. A maioria dos combustíveis sólidos transforma-se em vapores e então reagem com oxigênio. Por exemplo, madeira, papel, plástico, etc. Os combustíveis líquidos têm algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do calor, aumentando o perigo. Os líquidos assumem a forma do recipiente que os contém. É importante notar também que a maioria dos líquidos inflamáveis são mais leves que a água e, portanto, flutuam sobre esta. Outra propriedade a ser considerada é a sua volatilidade, que é a facilidade com que os líquidos liberam vapores. Também é de grande importância, porque quanto mais volátil for o líquido, maior a possibilidade de haver fogo ou mesmo explosão. Combustíveis gasosos. Os gases não têm volume definido, tendendo rapidamente a ocupar todo o recipiente que estão envolvidos. Um grande perigo de explosão em caso de incêndio. Comburente é o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. O mais comum na natureza é o oxigênio, que compõe 21% do ar atmosférico. Calor é uma forma de energia que eleva a temperatura e é gerada da transformação de outra energia através de processo físico ou químico. Pode ser descrito como uma condição da matéria em movimento, isto é, movimentação ou vibração das moléculas que compõem a matéria. A reação em cadeia torna a queima autossustentável. O calor irradiado da chama atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando assim um círculo constante.
Sabemos que é necessário unir três elementos para que o fogo apareça. Entretanto, por vezes, esses três elementos estão presentes e o fogo não ocorre, porque a quantidade de calor é insuficiente para queimar o combustível. Para exemplificar melhor, imaginemos uma frigideira com óleo combustível sobre a chama de um fogão. O óleo começará a aquecer e a desprender vapores, gases, se deixarmos por algum tempo. Observaremos que, de um dado momento, o referido combustível se incendiará, sem que haja contato com a chama externa. Para que o óleo aquecido lentamente comece a queimar, ele passou por três pontos de aquecimento, que chamaremos de ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Ponto de fulgor é a temperatura na qual o combustível começa a desprender vapores, que, se tomarem contatos diretos com uma chama, queimarão. Porém, a chama produzida não se mantém, em vista da quantidade de vapores desprendido ser muito pequena. Ponto de combustão é a temperatura na qual um combustível desprende vapores que, se tomarem contato direto com uma chama, queimarão até que acabe o combustível. Ponto de ignição é a temperatura na qual um combustível desprende vapores que, com um simples contato com o oxigênio existente no ar, queime até que o combustível acabe. Podemos definir incêndio como todo fogo não controlado pelo homem que tem a tendência de se alastrar e de destruir. Desde que a combustão fique localizada, o fogo não é perigoso. Só a sua extensão no espaço que constitui o incêndio. A propagação do calor pode fazer-se por três maneiras diferentes: condução, convecção e radiação. Condução é a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Por exemplo, enquanto cozinha-se algo, se deixarmos uma colher encostada na panela que está sobre o fogo, depois de um tempo ela esquentará também. Convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluídas de densidades diferentes. Por exemplo, o ar que está nas planícies é aquecido pelo sol e pelo solo, assim ficando mais leve e subindo. Então, as massas de ar que estão nas montanhas e que estão mais frias do que as da planície, tomam o lugar vago pelo ar aquecido, e a massa aquecida se desloca até os lugares mais altos, onde resfriam. Estes movimentos causam, entre outros fenômenos naturais, o vento. Radiação é a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, um forno micro-ondas. Este aparelho aquece os alimentos sem contato com eles, e, ao contrário do forno a gás, não é necessário que ele aqueça o ar. Enquanto o alimento é aquecido, há uma emissão de micro-ondas que fazem sua energia térmica aumentar, aumentando a temperatura. Os combustíveis têm propriedades que são inerentes ao seu estado físico, à sua natureza química e à função que exercem. E por isso queimam de maneira diferente. Dessa forma, classificamos os incêndios em quatro classes. Classe A são os incêndios que ocorrem em combustíveis comuns e que queimam em superfície e profundidade,
por exemplo, madeira, fardos de algodão, etc. Classe B. São os incêndios que ocorrem em combustíveis comuns, por exemplo, gasolina, óleo diesel, tintas, solventes, etc. Classe C. São os incêndios em material elétrico em carga, energizados, por exemplo, motores elétricos, painéis elétricos, computadores, etc. Classe D. São os incêndios especiais, por exemplo, magnésio, zinco, potássio, pó de alumínio, etc. Classificação dos incêndios quanto à proporção. Esta classificação visa definir as dimensões e a intensidade de um sinistro, bem como os meios necessários para a sua extinção. São classificados em 5 itens. Princípio de incêndio. É um incêndio de mínimas proporções, embrionário e que pode ser facilmente extinto pela utilização de um ou mais aparelhos extintores portáteis. Por exemplo, fogo em um aparelho de ar-condicionado. Pequeno incêndio. É um incêndio de pequenas proporções que normalmente queima os objetos existentes dentro de um compartimento, porém, sem apresentar perigo iminente de propagação e necessitando, na sua extinção, de material e pessoal especializado. Por exemplo, queima dos móveis de uma sala. Médio incêndio. É um incêndio de proporções relativas que queima na parte interna e externa de uma construção, destruindo as instalações e com grande risco de propagação, necessitando para sua extinção do corpo de bombeiros. Exemplo, queima de um ou mais apartamentos de um andar. Grande incêndio. É um incêndio de propagação crescente, causador de grande devastação, destruidor de construções e muito resistentes. Por exemplo, incêndio de um prédio. Extraordinário. São os incêndios catastróficos, abrangendo quarteirões oriundos de bombardeios, terremotos e outros, necessitando para seu combate do emprego de todos os meios disponíveis em uma cidade. Resumindo, nesta aula vimos os elementos necessários para a existência do fogo e algumas definições de termos utilizados na área de combate a incêndio. Vimos que os incêndios em relação ao combustível se classificam em A, B, C e D. Quanto à proporção, eles se classificam em princípio, pequeno, médio, grande e extraordinário. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo, apresentaremos as medidas para que o incêndio seja evitado. Muito obrigado e até lá!